Bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar aqui entre empreendedores, professores, pessoas que empreendem, que vivem uma busca que vai além do óbvio, do convencional. Acho que uma coisa comum aqui ao grupo é isso, né? Vocês coloquei um tema diferente, né? O que a IA não pode fazer por mim nem hoje, nem daqui 1000 anos. E o Felipe já vem me provocando há um tempo para a gente trabalhar essa questão da virtude empreendedora. Então, é muito bom estar aqui entre pares, entre pessoas que têm histórias incríveis, para a gente entender como que é empreender nesses desafios e transformações profundas que a gente vive hoje, né? Então, esse é o objetivo da live, e aí eu vou começar trabalhando um pouquinho o que que a gente vai falar nesse encontro, mas deixa eu falar de mim um pouco, dessa inquietação, né? O que que me leva a parar tudo nessa terça-feira, a mover as redes, a trazer esse tema à tona? Vem lá de trás, quando eu escolhi a administração como uma formação. Eu tinha uma inquietação de ver as organizações fazendo o mundo acontecer, os negócios, as transações, a junção de pessoas atrás de um objetivo comum. E logo que eu entrei na administração, com esse intuito de entender como as organizações funcionam, um professor disse assim: administrar é maximizar os lucros dos acionistas. Eu falei, o quê? Administrar é só isso? Será? É maximizar o lucro do acionista? Quem é o acionista? Eu nem conheço ele. Depois, mais tarde, trabalhando com startups e negócios, a gente passa a entender quem é o acionista. E ele é uma das partes interessadas, sim, bem importante, mas não é a única. Então, eu me inquietei logo na primeira fase da graduação, o que que é além do lucro, né? Qual é o sentido? Sim, o lucro é importante, ele move o mundo, mas ele não é tudo. Ele é uma base que nós temos que ter para buscar outras coisas para além. E essa curiosidade foi comigo e eu, logicamente, comecei a me envolver mais com organizações da sociedade civil por ter essa busca para além do lucro, mas sempre olhando a educação e as organizações e os negócios como um vetor de desenvolvimento. Foi aí que eu trabalhei como empreendedorismo de impacto. Então, eu já tinha uma inquietação de entender por que que o empreendedor ele empreende. É só por uma oportunidade ou é porque ele tem algo dentro dele que move ele a trazer algo novo para o mundo, a contribuir, a fazer acontecer? E eu entendi que o empreendedorismo de impacto respondia boa parte das minhas dúvidas naquela época. Isso estava ótimo, mas eu falei, peraí, tem algo a mais aqui, né? Deixa eu entender a motivação desse empreendedor. E aí no mestrado eu quis estudar um tema talvez não muito convencional, que é a espiritualidade e a formação empreendedora. Eu me deparei com um artigo quando eu estava buscando referências que chamava assim, Segura na Mão de Deus. Esse artigo falava sobre a dimensão espiritual que os empreendedores de diferentes religiões, aqui eu não estou falando de religião A ou B, e sim de uma espiritualidade, de algo que vai além do material, que te aponta para algo que transcende, como eles usavam essa dimensão que transcende para decidir coisas práticas do dia a dia. Vários de vocês são empreendedores, vocês sabem, vocês vivem dilemas, vocês vivem momentos de tensão, vocês vivem momentos de incerteza. E esse estudo traz que a dimensão espiritual dava uma base para que esses empreendedores pudessem decidir nesses momentos de incerteza. Eu achei bem interessante, um artigo crítico, tem partes super interessantes da espiritualidade, partes que a gente deve olhar ela com cuidado. E aí no meu mestrado eu fui justamente a fundo nisso, olhando a espiritualidade e formação empreendedora. Ao longo desse encontro e dos próximos, se vocês gostarem, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que eu aprendi nesse mestrado e como eu vi isso aplicado na vida de diversos empreendedores, assim como nesse artigo. E aí, depois que eu tive essa imersão nesse para além, né, nesse profundo, eu voltei para o mercado. Aí eu fiquei como consultor, gerente de projetos na CERT. Vários de vocês me conhecem pela parte da inovação, da formação empreendedora. Mas, de novo, veio aquela irritação. Poxa, isso tudo aqui, trabalhar com educação, inovação, faz sentido, mas, espera lá, tem algo que vai além ainda. E aí foi que no doutorado eu quis estudar as aprendizagens experienciais e as virtudes, ou seja, quais são aquelas qualidades, aqueles valores intrínsecos que os gestores precisam cultivar para que eles possam ser bons administradores, empreendedores, para que eles possam realmente cumprir seus propósitos, fazer a diferença onde eles se propõem. E é isso que a gente vai falar um pouco nesses encontros. Como a gente perceber quais são nossos valores inegociáveis, e isso a IA não pode fazer pela gente. Quando a gente percebe que é necessário, nesse contexto complexo, a gente ter uma bússola moral clara para a decisão,
isso eu já não vai entregar nem daqui, nem daqui mil, nem hoje, nem daqui 1000 anos. E me motivou, falei, cara, eu preciso fazer uma live sobre isso, eu preciso dar um passo além quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente precisa falar sobre a virtude empreendedora. E nessa inquietação, a gente começou a falar, eu e o Felipe. O Felipe trabalha com empreendedorismo, com investimentos na área da educação, e ele também foi se inquietando com uma série de questões. E aí eu já passo a bola para ti, Felipe, para você contar quem é você, como você chega nesse encontro hoje e o que te inquietou na sua trajetória que fez a gente chegar nessa live. Eu sou o Francisco Felipe, né? Tem gente que me conhece como Francisco, então eu sou o Francisco Felipe. Vou começar. Cara, acho que as nossas inquietações são muito similares, né? E sinérgicas. Por uma série de perspectivas. Mas eu não estudei administração, eu estudei computação, né? Eu estudei computação, eu estudei matemática, então minha cabeça sempre foi muito mais focada naquilo que a gente divide entre exatas e humanas, né? Mas eu particularmente não gosto dessa divisão porque a matemática e a filosofia sempre andaram juntas. Então, exatas e humanas são interconectadas e independentes. Mas falando dessa perspectiva de empresa, eu desde muito cedo tinha uma visão de que uma empresa nasce e cresce para dar lucro, porém, dar lucro a que troco, né? A que preço, de fato. Então, isso sempre foi uma perspectiva que eu tinha e que eu tenho, continuo mantendo, de que uma empresa ela nasce para dar lucro, sim, porque dar lucro significa em reinvestimento na sociedade, significa em geração de empregos, significa em potencial e poder de compra, mas o dar lucro ele precisa também reverter para a sociedade de outras maneiras, né? Existem várias maneiras de você lucrar. Isso vai muito sobre a nossa medida de sucesso na sociedade hoje. Então, a gente tem uma medida de sucesso hoje na sociedade que é muito pautada em valor financeiro, né? E a partir do momento que a gente troca um pouco essa perspectiva de valor financeiro para o valor moral, valor ético, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, essa questão do dar lucro, ela ganha uma outra conotação, né? Então, essas inquietações eu sempre tive, né, desde muito novo. Os meus pais sempre me mostraram isso, né, de que maneira que a gente podia também, a partir do ter o lucro do nosso trabalho, reinvestir na sociedade de alguma maneira. E aí, há mais ou menos 10 anos atrás, vou fazer 40, então, a partir dos 30, eu comecei a investir em startups com essa perspectiva, né, de que quais empresas eu poderia investir que não tivessem somente uma perspectiva de dar lucro para os seus fundadores, mas também que pudesse dar lucro à sociedade, né? O que a gente vem hoje chamar de empresas de impacto, empresas de impacto social. Eu, particularmente, não gosto muito dessa nomenclatura, porque acaba que a gente segrega um pouco, né? Então, eu tenho uma empresa de impacto, eu tenho uma empresa de não impacto, ou de impacto negativo. Eu acho que toda empresa deveria ser uma empresa de impacto positivo no ecossistema. E esse impacto positivo certamente está atrelado ao dinheiro, né? Obviamente está atrelado ao dinheiro, então não dá para a gente dizer que eu vou ter uma empresa que vai gerar lucro, que vai gerar emprego, que vai buscar investimento, que vai captar investimento, sem pensar que existe dinheiro envolvido nisso, né? A não ser que a gente seja uma non-profit organization, né? Então uma empresa sem fins lucrativos, totalmente, e trabalhar por pro bono, mas eu acho que não é a perspectiva de ninguém aqui. Mas se a gente pode dar lucro e ser um lucro consciente, que entregue também viés éticos e morais. Eu acho que esse é o ponto mais importante e crucial aqui. E aí, eu anotei aqui, a gente está falando de feriado na semana passada, né? Uma coisa que a IA certamente vai fazer por todos nós é trabalhar no feriado. Então, assim, É verdade. não vai ser o ponto da discussão hoje isso. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre temas morais, éticos, até uma perspectiva que o Lucas trouxe, espiritual, religiosa, acho que é importante, porque são questões que nós deixamos para trás na sociedade contemporânea e que faz sentido a gente resgatar. Eu acho que é um pouco do propósito desse encontro que o Lucas me propôs, né? Ele trouxe essa inquietação dele. Nós somos amigos de longa data e trabalhamos em perspectivas
apesar de sinérgicas, em momentos diferentes, né? Ele trabalha com empreendedores mais na base. Eu hoje trabalho mais com o Venture Capital, mas sempre com uma perspectiva, tanto a minha quanto a dele, de conseguir investir, tanto o nosso tempo quanto o nosso dinheiro, a fim de gerar impacto nas pessoas, principalmente, né? Eu acho que, em suma, é isso. Bem legal, Felipe. E aí eu queria que você mudasse para o próximo slide para eu colocar um pouquinho, então, é, aqui. E você pode colocar no chat o que te trouxe para esse encontro hoje, se você se sentir à vontade, de você, é, enfim, quiser propor um pouco também das inquietações que te fizeram chegar até aqui. E mais tarde a gente lê e bate um papo sobre isso. Bom, e eu vou falar depois sobre esse cenário atual, vou trazer alguns frames. Eu pensei como gerar valor para quem está aqui nessa noite de hoje, né? Nesse final de tarde ou nessa madrugada, dependendo onde você está. Enfim, para a gente pegar uns frames que façam sentido, que possam imprimir em vocês e que vocês passem a ter novas lentes de olhar para o mundo, assim como eu tive depois que eu fiz um mestrado, depois que eu fiz outras pesquisas, depois que eu convivi com pessoas incríveis. A cada troca dessas, a gente ganha novas lentes. Então, aqui eu quero propor algumas lentes também para vocês. Uma para a gente discutir o cenário atual, outra para a gente discutir os dilemas, o que são dilemas, como identificar dilemas. Uma lente da teoria do desenvolvimento moral, que trabalha assim de forma profunda os dilemas, e eu acho que pouco se fala disso no empreendedorismo, quais são os dilemas que você vai viver e como te ajudar a decidir quando eles chegam. E ao final a gente vai ter uma proposta prática de interação aqui para que a gente também viva tudo isso, não só ouvindo eu e o Felipe, mas ouvindo o grupo aqui. Beleza? Então, alguns de vocês, começando, pode passar para o próximo slide, já deve ter visto essa figura aqui, o mundo VUCA, ou agora atual, mundo Bunny. A gente nem se acostumou com o VUCA e o Bunny já chegou com tudo, né? No mundo VUCA, a gente tinha uma visão que é, olha, pós-Guerra Fria, a gente está ali nos anos 80, pós-queda do Muro de Berlim, a gente tem a globalização ganhando muita força, então as coisas são mais incertas, complexas, voláteis, os mercados são voláteis, as questões não são mais tão preto no branco, a gente tem uma certa ambiguidade, as zonas cinzentas aumentam a partir da década de 80. E aí a gente chega depois, pós-pandemia agora, né? O volátil virou frágil, né? A gente percebeu que, opa, pera lá, esse mundo globalizado ele pode ruir. A gente está vivendo um momento de polarização muito claro. Um momento até incompreensível, né? O que era ambíguo agora passou a ser não compreendido. E o que era incerto passou a ser não linear, e isso gera uma série de ansiedades. A gente vê burnout, a gente vê síndromes de ansiedade acontecendo, das mais diversos tipos. A gente vê uma série de coisas acontecendo que a gente olha, aquele que escolhe empreender, vocês que estão escolhendo empreender nesse mundo que mal se tornou VUCA já é Bunny, tem que ter uma bússola interna muito forte, porque o cenário vai exigir você mais do que identificar oportunidades, vai saber decidir sobre o que é certo nesse mundo onde nada mais é tão claro assim. Então, até usando o Zygmunt Bauman, né, que é talvez o filósofo mais influente dos últimos 100 anos, seja ele. Ele disse que o nosso mundo é líquido, né? Ele é volátil, ele é incerto, ele está por todos os lados, a gente não sabe. E esse mundo líquido gera fragilidade, ansiedade, uma série de questões depois da modernidade, que a gente questionou aqueles valores de base. Sim, são importantes questionar, porque a gente cria novos movimentos na sociedade, mas também ficamos sem chão. Quem disse isso é o Bauman. E aí, parafraseando ele, eu diria para vocês: a nossa capacidade hoje de gerar valores sólidos como um guia no mundo líquido. Então, se o mundo está líquido, onde a gente vai se ancorar, solidificar para conseguir fluir, né, e navegar nesse mundo? E os dilemas Queria apresentam fazer, muitos para nós, né? Diga, fazer Felipe. um ponto aqui, acho que é interessante. Gostaria de até recomendar algumas leituras que acho que vão nortear um pouco também, acho que quem estiver aqui depois quiser continuar o estudo em casa, né? Se vocês não leram, recomendo o Cisne Negro, né? Acho que é um livro excelente do... Agora eu vou esquecer o autor, mas daqui a pouco eu pego na estante aqui atrás aqui. E o Anxious Generation. Os dois trazem um pouco desse contexto atual aqui, né? O livro O Cisne Negro, ele fala um pouco desse
contexto incerto, complexo e volátil, né? Então, meio que a partir do momento que você toma uma decisão que parece muito pontual, muito contextual, de que maneira que isso vai desencadear outros acontecimentos, né? Então, a gente vê isso muito nesse momento, nesse jogo de xadrez geopolítico, né? O como que cada decisão ela pode desencadear uma série de outras incertezas e outras volatilidades. Ao mesmo tempo, falando do outro lado do mundo ali, né, o Bunny, que o Lucas trouxe aqui, você vê o frágil e o ansioso. Aí eu recomendo esse Anxious Generation, que quanto mais volátil, qual é a perspectiva desse livro, né? Quanto mais volátil e não linear é o mundo, mais ansioso e frágil eu me torno. Por quê? Porque eu não tenho condições de prever cenários com antecipação. Então, todo dia, acho que todo mundo aqui tem acompanhado as notícias constantemente, e nos últimos anos, né, aqui o 2020 pós-pandemia, até no momento da pandemia, todo dia a gente ligava a televisão, enfim, entrava no YouTube, no Instagram, TikTok, enfim, qualquer rede social dessa aí, e a gente se deparava com uma série de acontecimentos extremamente voláteis. Todo dia era uma notícia diferente, uma mudança diferente, uma tomada de decisão de um governo diferente, que nos deixava mais ansiosos. De lá para cá, isso vem acontecendo com uma maior celeridade, eu acho, cada vez mais rápido. Uhum. Então a gente viu, num dia não haveria um ataque aos Estados Unidos, no outro há um ataque aos Estados Unidos. Num dia não haveria uma guerra na Europa, agora tem uma guerra em curso na Europa. E como é que isso tem impactado, por exemplo, a vida do empreendedor, da empreendedora? Então, é uma reflexão que eu acho que talvez a gente possa deixar mais para um segundo momento aqui, para a gente ter um momento de bate-papo, mas é uma pergunta que eu já deixo para vocês. De que maneira que esses dois mundos aqui, antes pandemia e pós-pandemia, têm impactado a vida do empreendedor, da empreendedora hoje em dia, né? E eu acho que é um ponto de reflexão, de inflexão importante para o nosso debate aqui futuro. Mas só isso que eu queria colocar, Lucas. Faz todo sentido, Felipe. E a gente está indo aqui para além do convencional. Talvez vocês não vão falar sobre isso e nos cursos de empreendedorismo que eu mesmo ministro e na Fundação CERT ou em outros lugares, porque às vezes a gente não tem espaço para ir tão profundo assim. Falar sobre, por exemplo, empreender em contexto geopolítico, empreender num mundo ansioso. E a ideia da gente trabalhar a virtude empreendedora é justamente nesse sentido que o Felipe trouxe. Pera lá, vamos se juntar então e vamos criar uma base para que a gente possa sim enfrentar esses desafios. Bom, passando para o próximo slide, é na verdade uma foto que traz sobre a palavra dilema. Essa palavra me acompanhou um bocado já. O que que são dilemas, né? Di vem de dois, lema são caminhos. Ou seja, quando a gente tem dois caminhos e a gente tem certeza de ambos, como selecionar sobre qual é o melhor caminho? Quando um empreendedor enfrenta dilemas, veja, não é sobre o certo e o errado. O certo e errado a gente já sabe. Você sabe o que é certo, sabe o que é o errado, já está deliberado. E muitas vezes a gente opta por um porque a gente tem interesses, falta às vezes uma força de vontade para fazer o que é certo, e aquilo que é errado chama mais atenção, enfim, mas é uma questão de disposição e vontade. Não é de discernir o que é certo e errado. O que a gente está falando aqui é sobre dilemas entre o certo e o certo, onde tem dois caminhos de ação certo e você fica em dúvida qual tomar, ou quando a gente tem dois caminhos de ação errado, ou seja, dois caminhos que vão ser custosos, que vão ser difíceis, e você se vê numa sinuca de bico e precisa tomar uma decisão. Por exemplo, no mundo das organizações, entre ser legal com um colega, que é seu amigo, que está no seu dia a dia, que você gosta, confia, mas ele te conta algo que, opa, pera lá, isso não foi tão legal assim. Você vai dizer a verdade, mantendo a integridade do projeto e do grupo como um todo, ou você vai ser leal a esse amigo? Então, essa questão da lealdade versus integridade é um dilema que o empreendedor vive, e as equipes vivem com frequência. Ou dilemas entre curto prazo ou longo prazo. Zelar pelo bem-estar agora de todo mundo, pagando bons salários e fazendo acontecer, ou pensar no impacto das decisões no longo prazo, que talvez meu caixa vá diminuir e eu não consiga sustentar. Então, decidir sobre esses cenários assim não tão simples é o que a gente quer falar aqui nesses encontros. Ou mesmo ter um parceiro estratégico que faz acontecer essa operação,
mas ele não tem os mesmos valores que você. Você percebe que ele faz práticas quais você não concorda. E aí, vale a pena correr esse risco por manter essa operação? Ou mesmo aceitar um investimento que acelera um negócio, mas compromete sua autonomia e identidade? Esse caso eu vi bem perto, assim. Um colega meu empreendedor estava recebendo o primeiro aporte de um investimento anjo e ele falou: opa, pera lá, esse cara já demonstrou em duas ou três interações que ele vai ser um chefe, em vez de ser alguém que vai me ajudar o negócio a acontecer. Ele já veio com uma série de cobranças, sendo que o cheque ainda nem bateu na conta, eu vou cancelar esse negócio. Então ele percebeu que acelerar o negócio dele ali a qualquer custo não valia a pena, porque ele ia comprometer uma autonomia, uma identidade nesse momento. Enfim, Eu o vou empreendedor se forma adicionar nas aqui, cara, decisões difíceis. Diga, Felipe. adicionar aqui, acho que, não sei, quem é que arriscaria dizer com a relação entre dilema e empreendedor? Uma relação muito direta e muito fácil de se ver. Olha aí. Não, é essa que o Lucas acabou de falar. O maior dilema que tem hoje no mundo do empreendedorismo é isso: receber o recurso, e se submeter a essas regras, essas vontades ou expectativas do mercado, ou continuar tocando o negócio, né, e tentar achar um outro caminho, uma outra forma, né, e ser resiliente, né, porque tem gente que desanima, tem gente que não aguenta isso também, né. É uma, mas eu acho que a relação primeiro está nas outras palavras. Dilema está entre dois caminhos, né? E você tomar decisão entre dois caminhos é correr risco. E a palavra entrepreneur é uma palavra latina francesa, franco-latina. E ela quer dizer aquele que está entre dois e corre risco, uma negociação. É uma palavra que vem do mercantilismo francês. Então, o interessante aqui é que a vida de quem está empreendendo, o tempo todo é uma tomada de decisão com um alto grau de risco empregado, né? Esse ponto que você trouxe, Leandro, por exemplo, acho que ele traz aqui uma série de reflexões, né? O primeiro que é um dilema moral. Eu já tive esse dilema moral algumas vezes em empresas que eu já tive que tive que captar investimento. E muitas vezes você vai optar pelo investimento, por mais que alguns valores não se alinhem, ou que você vai ter um investidor que não é um investidor parceiro, mas que vai ser um chefe seu, mas que aquilo ali talvez salve a empresa naquele momento. Vai ser a geração de caixa para você. Então aí você já está correndo um risco, porque você está pegando um dinheiro que em algum momento você vai ter que devolver, devolvendo em forma de equity, em forma de valor futuro. Você está correndo um risco, porque pode haver um desalinhamento grande nos valores, isso talvez impacte a maneira que você vai entregar o produto da empresa, e você está correndo um risco, porque você vai ter alguém que vai te pressionar mais do que talvez você estivesse de maneira relaxada trabalhando. Só que é uma decisão que envolve todo o futuro da empresa, né? Eu já tive nessa situação algumas vezes. Lembro de uma empresa que eu tive que a gente optou por captar com um grupo de investidores que não tinha, os mesmos valores que nós, enquanto empreendedores e empreendedoras. Eu tinha uma sócia, porém eles tinham um capital intelectual humano que era muito interessante para o tipo de negócio, que era publicidade e mídia que a gente tinha na época. Então foi aí para a gente uma alavanca para chegar no sucesso que a gente queria. Por outro lado, a gente teve que deixar algumas mensurações e métricas de impacto que nós queríamos levar. Então, assim, você vê que a palavra dilema, empreendedor, são dicotomias, né? Você está sempre no momento da encruzilhada, né? Se seguir para a esquerda, é um risco, para a direita é um risco. E você só sabe de fato o tamanho do risco e o tamanho do retorno você chega no final do caminho, da jornada, né? O ponto é o quão você quer tomar decisões entre o certo e o certo pelo mais certo do que o menos certo, né? E o mais certo e o menos certo ele tem muito a ver com a sua jornada pessoal, ou dos seus sócios, suas sócias, enfim, e com a jornada da empresa, que é um organismo vivo, né? A empresa vai além de você, vai além de mim, vai além das pessoas que estão administrando essa empresa. Ela cresce sozinha, ela tem recursos próprios. Muitas vezes, aquele que entrou como fundador e CEO da empresa
Não vai chegar ao final como fundador, como CEO, vai ter uma cadeira de conselho, mas já não vai mais ser CEO da empresa, o executivo principal, porque muitas vezes não tem características de empresário e empresária, né? Tem muitas características de alguém que tem muita vontade de fazer dar certo, mas nem sempre é a pessoa que vai fazer dar certo do ponto de vista de empresa. Então, esses dilemas que a gente vive enquanto empreendedor, a gente tem tentado agora, a partir desses encontros, trazer, porque boa parte das pessoas que estão aqui, pelo menos as que eu tenho visto aqui, que a gente começou essa conversa, acho que estão no início dessa jornada, né, empreendedora, ou reiniciando a jornada empreendedora. Já tiveram seus momentos de empreender, estão retornando agora a empreender num novo cenário, num novo contexto. Né? Não é porque eu tive empresas no passado que se eu voltasse a ter empresas agora, eu não estaria aqui aprendendo novamente, né? Porque os contextos, os cenários mudam. Então, acho que, para mim, essa é a principal reflexão, assim, o quanto de risco você quer correr nesses dilemas, nos caminhos que você quer trilhar, dado que valores e que aspectos morais e éticos você negociaria ou não. Acho que isso é o ponto Perfeito, crucial. Felipe. É bem isso que, resumindo de forma assim, no português claro, né? Porque o Felipe fala bonito, né? Investidor, empreendedor. Assim, o português do dia a dia é assim, quando dançar conforme a música e quando você vai ter um valor inegociável que você fala, não, a partir desse momento eu não negocio, isso aqui não está em jogo. Então, é a gente saber, durante os dilemas é isso, é quando dançar conforme a música, porque, olha, vale a pena dançar essa música, e quando dizer não, essa música pode estar muito boa, mas eu não vou conseguir chegar em casa, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir ouvindo aquela música ainda. Então, Um exemplo que isso é pessoal, tem muito a ver com o Felipe falou mesmo, com a trajetória pessoal de cada um. o Leandro trouxe o exemplo da captação, né? Foi Leandro, né? Foi. Foi, Você Leandro. captou com, que você também trouxe, né, Luz? Você captou com um investidor que, pô, não é tão legal assim e tal. Beleza. Vamos dar um outro exemplo aqui que eu vou gosto de dar exemplos da minha vida profissional, porque eu passo por esses dilemas, assim como vocês, todos os dias. Eu tinha um amigo de trabalho, né? Éramos amigos antes, fomos trabalhar juntos, e eu era de uma área da empresa que eu tinha ali acesso à informação privilegiada. Na época eu estava como CTO dessa empresa, essa pessoa estava no marketing, eu indiquei, estava no marketing, e depois de um ano e meio a gente teve uma crise na companhia, a gente precisava reduzir o custo da folha salarial, sacrificar algumas pessoas, e eu sabia que ele ia ser demitido. Eu tinha informação porque eu fazia parte do C-Level da empresa. E era a pessoa, minha amiga pessoal até hoje. Então, assim, eu tinha uma perspectiva, pô, podia contar a pessoa e elas talvez se articular antes da demissão e não ter somente 30 dias para procurar um novo emprego. Ou eu tinha que guardar a informação comigo porque fazia parte do compliance da empresa, da governança da empresa. Aquele Entendo, dilema né? entre lealdade e integridade, vivido. E qual é o certo nesse caso? Os dois são certos, né? Porque eu tenho uma empresa, eu tenho um compliance a ser seguido, é ético, né? Agora, do ponto de vista da lealdade, da virtude ali, talvez eu devesse falar com essa pessoa que era minha amiga. E eu não passei isso por uma vez só, foram várias vezes que eu passei por isso. Várias. Semanas atrás eu estava passando por isso. Então, naquele momento, eu decidi por não contar a pessoa e seguir com a ética de compliance da empresa, entender que a pessoa ia ser demitida. E por incrível que pareça, a pessoa ficou grata a mim, porque ela viu que ela podia confiar mais em mim, porque eu não feri a ética da empresa em nome da amizade, naquele momento. Porque, ó, se fosse uma situação de vida ou morte, não há discussão sobre isso, né? Mas era uma questão de trabalho ali que existiam outras pessoas que dependeriam daquela empresa para continuar trabalhando e construindo suas vidas, né? Então, esses dilemas, cara, que a gente enfrenta, e eu acho que a partir do momento que a gente coloca, adiciona esse componente AI dentro da equação, isso tende, ou já tende a partir do momento, a acelerar mais ainda.
Então, essa curva aí, recomendo um outro livro, eu gosto de recomendar livro, chamado Exponential, que ele mostra exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. Isso foi uma tese de doutorado que virou um livro muito lido por grandes empresários e empreendedores ao redor do mundo, que ele faz um paralelo com as curvas de revoluções industriais anteriores, até a última revolução tecnológica, dos transistores, né, dos computadores pessoais, e depois a revolução que a gente está vivendo agora, que tem dois paralelos, né, a computação quântica ou os modelos de machine learning, que são as IA generativas. E aí essa curva que a gente vê hoje, né, ela já não é mais uma curva que se acentua vagarosamente. Ela é uma curva que ela está assim, cada vez mais para cima em linha reta, né? E aí quando a gente coloca isso na equação, a gente tende a ter conflitos morais e éticos cada vez mais acelerados e corriqueiros. Um outro exemplo clássico que a gente tem visto hoje dentro do mundo empresarial, resolução de conflito. Por quê? Quando você tem uma curva tão acelerada assim de mudanças tecnológicas, você também tem, ao mesmo tempo, uma curva acentuada de revoluções ideológicas, né? E a gente tem visto isso no mundo todo, né? Não só no Brasil, não só na América Latina, no mundo todo. A gente tem revoluções ideológicas das mais diversas. E quando você tem revoluções ideológicas, você também vai ter que decidir por contratações e pessoas a trabalharem com você que talvez não convivam com a mesma ideologia que você, mas que talvez tenham o mesmo propósito de impacto que você. Uhum. E aí, essa complexidade de tomada de decisão, você vai ter que jogar ou com a sua ideologia de vida, ou com o seu propósito de querer impactar por diferentes vias, né? Então, é mais uma reflexão aí que eu trago para a gente conversar aqui e debater, porque eu acho que é importante pensarmos sobre isso num momento que cada vez mais esse tipo de acentuação ideológica e diferentes visões de mundo vêm sendo colocados em xeque no nosso dia a dia. Muito interessante, pessoal. Eu vou pedir para você passar para o próximo slide, Felipe, porque eu quero dar outra lente para vocês. Então, a gente já passou agora da metade da live. Vocês viram que os dilemas vivem, vocês também vivem esses dilemas. A Paula colocou aqui manutenção da amizade ou manter a startup. O Gil colocou outros dilemas. E teve um psicólogo americano chamado Lawrence Kohlberg que trouxe uma teoria que, olha, até hoje ela se sustenta, ela é muito boa para a gente perceber como a gente decide nesses dilemas morais. Essa teoria é especialmente desenvolvida para resolução de dilemas morais. Talvez vocês conheçam o Piaget, que é mais comum no desenvolvimento infantil, quem tem filhos já estudou, ou enfim, gosta de trabalhar com essa questão do desenvolvimento neurocognitivo, estuda muito Piaget e suas socializações, né? Também Vygotsky. Lawrence Kohlberg faz parte desse grupo de pesquisadores que começou olhando as crianças e depois ele percebeu que isso passa para a vida adulta e a gente continua tomando decisões em estágios. Esses estágios são cumulativos, ou seja, você começa num nível pré-convencional, você passa a entender um nível convencional, podendo chegar até um nível pós-convencional de compreensão de dilemas e de justificação da sua ação. Então eu quero passar para vocês assim, essa lente, prestem bastante atenção, porque para mim foi uma mudança de chave. Depois que eu entendi a teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg, quando eu chego num dilema, eu falo, opa, pera lá, isso está pedindo uma ação convencional, pós-convencional. Se eu tomar essa ação, eu vou justificar assim, se eu tomar aquela, eu justifico assado. Será que eu consigo sustentar? Eu consigo sustentar uma mais que a outra? Qual das justificativas eu concordo mais? Fico mais em paz com aquilo? É essa? Então tá, é por esse caminho que eu vou agir. Então eu quero trazer essa lente para vocês. A primeira é no nível pré-moral, a gente vê nas crianças isso, eu estou vendo na minha filha agora, que é aquela orientação pela obediência e punição. A gente vê isso também muito nos animais, os cãezinhos, ele obedece, né? Porque ele tem medo da punição ou recebe a recompensa. Estou aprendendo a adestrar o meu cachorro, é por isso, eu dou o biscoito quando ele senta, quando não senta ele não ganha, é o punitivo restritivo.
E depois, o bebê, quando a gente olha, ele é ingenuamente, porque ele não sabe disso, egoísta, né? Então ele busca o alento da mãe, o leite materno, o acalento, o quentinho, ele quer, né, aquela, e se ele não tiver, ele chora. Então ele quer tudo para ele porque ele basicamente não sabe bem o que ele é ainda, ele é ingenuamente, né, nesse momento. E não que ninguém na vida adulta, né, não tome decisões baseadas na punição ou no egoísmo. Sim, nós tomamos. Eu tomo, você toma, a gente várias vezes toma, opa, não vou fazer isso que eu vou ser punido. Ou, opa, vou fazer isso porque é bom para mim, é gostoso e deu. Então, tem certos momentos que a gente ainda usa essa, esse nível e esses estágios de moralidade. Depois, Serena está começando a chegar agora nesses 7 anos, né? Ela está com 5 anos, dos 5 aos 7 eles começam a entender as regras. Opa, todo mundo faz isso na minha sala, pai, eu também posso. Ou seja, qual é a regra convencionada ali? E aí o que é certo ou errado passa a ser o que o grupo acha que é certo ou errado. É a orientação que a gente chama do bom menino. É aquele ou do dedo duro, já viu? A criança percebe que se ela denunciar, olha, tal pessoa, professora, fez o que não podia. E quando ela denuncia, ela tem uma recompensa por isso. Ela percebe que existe uma regra, né? Uma heteronomia, ou seja, uma regra, nomia, hétero, que é diferente dela, mas que se ela participar, ela tem benefícios sobre isso. E depois ela evolui um pouco mais e percebe que existe uma autoridade, uma ordem social e que isso é interessante, isso é bom. Existem as leis e agir. Na adolescência a gente questiona muito isso, mas depois a gente começa a perceber que, ok, existem certas regras que mantêm certas convenções que são interessantes, porque senão seria uma anarquia. Mas nem todas as leis estão certas. Pensa, por exemplo, na lei como o apartheid, né? Na África, poxa, discriminação de jeito nenhum. Isso pode ser levado adiante, mas era uma lei. Então, se você tivesse a orientação para o convencional, você dizer, não, isso é a lei, então isso é o certo. Aqui a gente já começa com o nível pós-convencional, ou seja, eu questiono a lei. Tá, essa lei existe, mas qual é o princípio por detrás dela? Se ela tem um princípio bom, essa lei é boa. Se ela tem um princípio que não é bom, por mais que ela seja uma lei, ela não é boa. E aí a gente tem uma orientação do tipo contratual legalista, que olha o contrato social, mas vê o que são os valores que mantém, e depois uma orientação no sexto nível para uma lógica que vai em princípios universalizantes. E o empreendedor, como o Felipe colocou, ele passa por esses momentos de você olhar, opa, pera lá, eu vou decidir por um princípio aqui, ou vou decidir pela convencionalidade do grupo. Não existe certo ou errado, nenhum estágio é errado. O importante é que a gente saiba qual é a justificativa que a gente está usando. Eu estou decidindo isso pelo grupo? Ou eu estou decidindo isso por um valor maior? Ou eu estou decidindo isso porque é bom para mim? Ou eu estou decidindo isso porque eu estou com medo dessa punição, obediência? Às vezes, eu encontrei isso no meu mestrado, eu pesquisei vários empreendedores, pessoal. E eu encontrei um mix dessas diversas matizes de argumentos quando eles tinham que tomar um dilema. E quanto mais claro para o empreendedor era o porquê que ele tomou aquela decisão, mesmo ele não sabendo quais seriam as consequências, porque isso é um dilema, melhor ele ficava depois disso. Então aqui eu estou falando sobre dados científicos, sobre como o empreendedor, na hora do vamos ver, se vendo num dilema, como ele vai justificar aquela ação e como ele vai ficar em paz com isso. Então, se você não aceitou aquele investimento, você usou um princípio maior. Bom, eu não aceitei esse investimento porque ele feriu o meu princípio de liberdade, por exemplo. Eu queria ter mais liberdade. Ok. Bom, eu aceitei aquele investimento porque toda a minha turma de acelerados daquela aceitou, então eu vou aceitar também, ué, afinal todo mundo está indo nesse caminho. Opa, usei uma moralidade convencional. Ok, saiba justificar isso. Saiba que você vai utilizar dessas diferentes estágios e a sua ação vai ser sustentada baseado nisso. Porque é o que eu falei naquele momento, assim, quanto mais claro essa bússola moral, quanto mais a gente sabe quais são os valores inegociáveis e quando a gente deve dançar conforme a música, melhor a gente vai lidar nesses cenários incertos. Aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, antes da gente ir para uma parte prática, no qual eu queria sugerir que a gente pense individualmente sobre quais são os valores inegociáveis que vocês têm 1 a 3 valores que vocês acham, olha, isso daqui para mim é base. Quanto mais claro a gente tem isso,
melhor a gente vai decidir na hora da dificuldade. Vocês topam fazer esse movimento reflexivo? Então, bora. Felipe, passa para o próximo slide, por favor. Bom, o exercício prático que eu proponho para vocês é que vocês escrevam agora num papel, tirar 1 ou 2 minutos, fecha aquela aba do WhatsApp, para de lavar a louça se você estiver lavando a louça e vendo essa live, senta, concentra agora, não é sempre que a gente faz isso, escreva num papel, ou num bloco de anotação, no seu celular, ou mesmo selecione dessa lista aqui. Eu vou dar 1 minutinho para que vocês pensem e vejam quais são de 1 a 3 valores que para vocês, como empreendedores, são inegociáveis, são basilares, são fundamentais. Beleza? Então, valendo o contador de tempo. Eu gostei que o Cauê colocou a lista aqui. Acho que pode ser legal, se você quiser colocar aqui também os demais. Ó. E aí, em vez da gente dividir em pequenas salas, a gente pode fazer uma troca aqui mesmo. Veja só o Cauê. Coragem, profissionalismo, proatividade. Ou seja, quando alguma decisão exigir coragem de você, Cauê, opa, você sabe que isso é o que baliza suas decisões, né? Se uma entrega precisa ser rápida, ou se você tiver num dilema entre entregar logo ou entregar bem, opa, pera lá, meu profissionalismo vai fazer eu entregar bem do que entregar logo, né? E minha proatividade vai me levar a agir dessa forma. Bem interessante, uma coerência interna. Se o Felipe quiser comentar também o próximo do Alex, o Alex mesmo, trazer suas perspectivas, o Cauê. Agora é Eu uma parte mais livre da troca mesmo. coloquei três aqui, mas que eu poderia resumir em uma. Mas eu coloquei dignidade, família e justiça, mas eu poderia resumir na fé. Legal. Dignidade, família e justiça. Ou seja, toda e qualquer decisão que vá ferir dignidade, não quero. Toda e qualquer decisão profissional que vai me afastar do meu valor família, por mais que vá me entregar mundos e fundos, eu não vou querer. Então, quando você seleciona algum desses valores e tem, escreve eles, coloca no quadro, tem no seu fundo de tela, te ajuda a reforçar nesses momentos de dúvida, né? O Alex colocou aqui bem-estar, confiança e cooperação. Legal, perfeito. Narciso colocou bem-estar também, determinação e prudência. Muito Pô, bom. esse pessoal tá gostando muito do bem-estar. Eu vou falar que empreender não tem muito bem-estar, não. Bem-estar em que sentido? Eu queria ouvir de vocês. É, isso é um ponto importante. E sentir esse bem-estar aí. Ó, a Paula botou 7. Bem-estar também, compromisso, cooperação, disciplina, harmonia.
Motivação e proatividade. Legal. A Mari colocou empatia. Lawrence Kohlberg trabalha muito a questão da empatia na teoria do desenvolvimento moral. Ele percebe, Mali, que quanto mais empática a pessoa, mais ela consegue julgar bem entre as ações, porque mais ela consegue se olhar de forma diferente, se colocar no lugar do outro e depois voltar para o seu lugar, e com isso ela tem diversas perspectivas e a ação dela é muito mais informada, ou seja, ela tem mais repertório pessoal para tomar ação quando ela é empática. Gratidão e liberdade. Bem legal. Bem legal. E passa para o próximo slide, Felipe. Pô, Agora que o pessoal só já respondeu. deixar Ah, mais um questionamento aqui. A empatia está diretamente ligada à justiça ou não? perfeito. A virtude da justiça. O conceito de justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Não dar em porções iguais, porque é difícil, às vezes o mundo é desigual. Então, a justiça tem uma questão não só de proporcionalidade, mas também de adequabilidade, assim, você dar a cada um aquilo que é devido. Bem interessante. Ó, o Leandro colocou confiança, cooperação e liberdade. Legal. Gilcinete, fé, confiança, empatia. E agora me contem, vocês já viveram alguma situação em que esses valores trouxeram dilemas? Ou seja, que não foi assim um mar de rosas, que vocês tiveram a pele em jogo? Se alguém quiser compartilhar um pouco, esse é o momento. Ouvi alguns sims, quero ver quem vai ter a virtude da coragem para contar um pouquinho também. Cara, eu vivi um dilema grande aqui na Amazônia. Você sabe, né, Lucas? Aqui tudo é mais difícil, né? Em 2006, eu tinha uma ideia de startup e eu tinha um grupo chinês interessado em investir nesse negócio aqui, era uma startup mesmo. E só que me comprometia a vários desses dilemas que, inclusive, eu coloquei ali. E eu optei por escolher não ir. E só que assim, empreender aqui naquela época, né? Ou empreendi aqui ou ia para fora. Então, como eu escolhi ficar, eu fiz aquilo que eu já lhe contei outrora, né? Eu fui para o sistema público tentar criar as condições para empreender aqui na região e hoje eu saio, né? 8 anos depois eu saio e volto e finalmente eu consigo colocar o meu negócio em pé. Está começando a, a querer caminhar alguma coisa aqui já dessa startup, né? Então, olha quanto tempo a gente esperou para poder dar certo. Mas eu poderia ter ido para qualquer lugar do Brasil e poderia ter dado muito certo, né? Mas a gente escolheu fazer isso aqui, então é, eu vivo isso na pele, né? E não me arrependo. Eu estou muito feliz porque eu acho que esse é o momento para acontecer. Talvez eu tivesse muito precoce lá atrás. Eu acho que hoje a Amazônia tem um olhar melhor em termos de espaço, né? Não só nacional, mas a nível internacional. Então, eu acho que foi uma escolha acertada, né? Estou bem contente com isso, mas é um dilema que muitas vezes leva a gente a pensar, né? Pô, será que eu fiz certo? Será que deu certo? Será que eu não podia ter e olha que era um recurso interessante, tá? Era 1 milhão que eu tinha dos chineses. Imagina quanto valia 1 milhão em 2006, né, cara? Mas só que eu ia perder praticamente o negócio todo para eles, né? Então, para mim não faz sentido sair da Amazônia, sendo que o meu ativo, né, como químico, né, como biotecnologista, tá aqui na Amazônia. Então, eu poderia ter em qualquer lugar do mundo, mas eu queria estar na Amazônia. Então, pô, não faz sentido, entende? Uhum. Total, Leandro. Nossa, é bem vivido. Me lembrou um dilema que eu vivi na graduação. Teve um colega meu que foi um dos empreendedores da Resultados Digitais. Ele vendeu a empresa dele, por 1,7 bi para TOTS. E ele me chamou para fazer junto com ele aquele negócio. O negócio era em sala de aula, assim, a gente não sabia o que daria, mas ele tava, olha, tô trabalhando com marketing de conteúdo e tudo mais. Na época eu falei, não, eu não quero fazer isso porque é, eu quero trabalhar com propósito. Então, para mim, um valor muito claro era propósito, sempre foi isso. Eu quero trabalhar com algo que vá além de fazer uma máquina de vendas. Eu quero trabalhar com algo que seja realmente que eu acorde todo dia e falo, eu quero mais disso, né? Apesar de eu não ter ganhado 1 bilhão como ele, eu estou muito feliz com a decisão, porque eu formei minha família, porque eu pude me aprofundar nos estudos, porque eu posso estar aqui hoje, dividindo o estudo com vocês e ouvindo e aprendendo com vocês.
E talvez se eu tivesse naquele momento, eu não estaria nesse somatório. E é bem isso. Quando a gente escolhe viver nosso propósito, às vezes a gente tem dores de, ó, não vai ser fácil, né? Eu e o Felipe falávamos sobre vocação, né? Vocação é um chamado, é um vocare. É algo que a gente escolhe, mas que não vem só com a parte boa. A gente é chamado para fazer às vezes quando a gente não quer fazer, quando tá difícil, mas se a gente não faz, é muito inquietante porque afinal é algo que é próprio nosso, é nossa marca que a gente vai deixar no mundo. E aí eu já estou indo para nossas reflexões finais aqui, que é o que traz essa live, né? Que empreender, e isso a literatura não coloca, é se formar como ser humano. Então, em cada dilema desse, em cada renúncia, em cada decisão, em cada vivência, em cada momento que te forja como empreendedor, na verdade você está se forjando como ser humano. Então, empreender é muito mais do que só aproveitar oportunidades. Ele também requer essa bússola interna para de você saber quais são os seus valores inegociáveis e quando você está preparado para, ok, dançar conforme a música e quando não, a sustentar uma decisão e isso, pessoal, a IA não pode fazer por nós. Então, a IA pode escalar, ela pode criar lindos textos, ela pode criar máquinas, bots, ela pode trabalhar para você no feriado, como diz o Felipe. Mas ela não pode te ajudar a identificar dilemas e justificar quais são as ações que para você fazem sentido, pois são seus valores inegociáveis. Então, se Eu queria for algo para adicionar, cara, ficar do encontro de hoje, acho que é nesse sentido. Diga, Felipe. adicionar, acho que para a gente entender um pouco mais, né, do que acontece com o mundo com o IA, né? Então, a gente falou já de ideologista, de uma curva acelerada de crescimento das empresas, e trazendo aqui alguns pontos que eu havia notado, que é, a gente hoje vive usando as ferramentas de AI com um preço muito acessível, mas a partir do momento que isso gerar uma dependência, né, em nós e nas empresas, esse custo não será tão acessível, ele será mais caro. Isso é, qualquer estudo econômico é isso, né? A gente vai viver um crescimento do desemprego muito grande nos próximos anos e todos os estudos levam também a compreender isso, até que haja uma readaptação da sociedade aos novos empregos que serão gerados, né? Então, a gente tem, a minha geração tem 40 anos, certamente eu não estou pronto para viver um mundo com AI 100%. E certamente os jovens estão se formando hoje também não, né? Porque a gente está falando de uma coisa que acabou de surgir, pelo menos dentro do mercado de trabalho, na área acadêmica já existia. Resolução de conflitos, a gente vai ter diversos conflitos, não só os ideológicos, mas também os conflitos de valores, né? O conflito de você pensar que talvez você tenha que demitir para reconstruir uma empresa que agora precisa ser baseada em AI first, né? Que é um conceito que a gente tem hoje dentro da área tecnológica. E a gente vai ter conflitos éticos. Então, só para pegar isso que o Lucas trouxe, quando a gente está falando de uma tecnologia tão disruptiva e que vai trazer todos esses conflitos, a gente também tem um espaço aí para novas perspectivas, né? Então, profissões que ganharão aí mais visibilidade. Psicologia, resolução de conflitos, tudo que tem a ver com criatividade, que envolve empirismo, né? A observação do meio, porque todos os modelos que nós temos hoje, baseados em AI generativa, estão indo para o passado que nós, seres humanos, construímos, né? E depositamos nesses grandes bancos de dados na internet, e que essas AIs estão se valendo disso para observar e criar as novas realidades baseadas no que elas aprenderam no passado. Só que a observação do meio, ela é sempre pelo ser humano, né? A gente não vai ter uma AI capaz de ser empírica e empática e que consiga ser justa a partir da empatia o suficiente para que venha nos substituir. Então, essas reflexões têm sido pouco debatidas. A gente está falando muito sobre desemprego, emprego, se o custo da sociedade se reduz, se vai ter uma renda única, se não vai. Mas aí, quando a gente vai para o aspecto da relação humana, seja no trabalho, seja fora dele,
essas discussões a gente não tem visto hoje, né? Então, cada vez mais que a gente olhar para tudo aquilo que tem a ver com essas virtudes e valores que o Lucas trouxe aqui, a gente está se distanciando da AIs e olhando muito mais para as relações humanas que vão continuar existindo dentro das empresas, né? As empresas talvez tenham núcleos menores de colaboradores, e aí eu os encorajo a pesquisar na internet as empresas hoje que valem mais de 1 bilhão com menos de 20 colaboradores. Todas são empresas de AI first. Então, valem mais de 1 bi, faturam 100 milhões de dólares ano, com menos de 20 pessoas trabalhando, porque tem mais agentes do que pessoas trabalhando, agentes de AI trabalhando. Mas ainda assim, esses conflitos que a gente trouxe aqui, que a gente enumerou aqui, eles vão continuar existindo lá. Porque enquanto há ser humano, enquanto há pessoas nas resoluções, nas situações, a gente vai precisar desse olhar de empirismo, de psicologia, de justiça social sendo aplicado. Muito bom, muito bom. Ou seja, nem hoje, nem em 1000 anos, a IA vai te ajudar a resolver esses dilemas. Por isso é que nós temos esse grupo aqui que está sendo criado hoje, né? Esse momento, essa reflexão profunda, que talvez a maioria das questões de rede social, dos artigos, estejam olhando para o quê? A próxima oportunidade, o que fazer, como acelerar. E sim, isso é muito bom, mas sem se perder nesse caminho, sem entender que você vai viver dilemas e para isso você precisa ter claro quais são os seus valores e cultivar eles em cada decisão. E aí, para finalizar, eu tenho dois convites para vocês. Por favor, Felipe, próximo. Eu tenho um convite para vocês responderem um feedback sobre o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que dá para ser melhorado e quais são outros temas que vocês querem que a gente faça essa conversa de 15 em 15 dias, de tempos em tempos. E eu também preparei um e-book com atividades práticas, com leituras sugeridas, com momentos baseado no que eu tenho visto no meu mestrado, na dissertação, também no doutorado. Então, eu peguei elementos importantes na minha caminhada de formação empreendedora e procurei colocar de forma bem prática para vocês nesse e-book. Então, aqueles que responderem esse feedback, que é bem importante para nós, eu já vou aqui e envio o e-book na sequência para ser assim uma coisa especial mesmo. Ah, e a gente tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser acessar o grupo do WhatsApp e tá por dentro, é o segundo QR Code aqui na sua tela. Já vejo que tem pessoas respondendo, o Cauê já olhou, puxou o celular, a Paula também. Tá aí a Ah, não vou Mari, José conseguir César, responder agora, por causa Narciso. que eu tô no celular. Depois a gente Legal. responde. Tá bom, eu envio para vocês também ali no grupo. Queridos, da nossa parte é isso. Felipe, se quiser finalizar a nossa gravação, deixar aberto também para o pessoal trazer outras questões, a gente tem ainda mais um tempinho de debate. A gravação aberta aqui, depois eu edito, se bobear. Pô, José Tesa aí. Caraca, meu irmão. E esse empreendedor na área de tecnologia e comunicação, Felipe. O Tesla tem aí uma startup, a 360 Mídia, que está presente praticamente em todos os estabelecimentos comerciais de Floripa e Brasil afora, né, Tesla? Tá no Chegou mudo aí. atrasado, tá sem alto. Tranquilo. Calma aí, calma aí. É que eu tava tendo uma paralela aqui, uma falação, mas terminou. Eu cheguei atrasado, eu recebi tua mensagem. Obrigado, Lucas. Parabéns aí, vocês. O pouquinho que eu peguei aqui, extraordinário, que eu escutei. Tô Que curtindo já. bacana. Boa. É isso, pessoal. Se quiserem comentar alguma questão importante para saber se eu e o Felipe continuamos nesse caminho ou não, ó, deixa que a IA vai dominar o mundo. Que dominar o mundo ela já vai, mas que ela não vai decidir pela gente, ela não vai decidir. Não, vai. Cara, assim, o problema agora é de vocês que estão empreendendo. Eu já estou perto de me aposentar, então eu estou tranquilo com isso. Não estou ligando muito para isso agora, não. Isso é a verdade aí. Mas cara, assim, se a gente
Eu acho que esses pontos são importantes ser debatidos, seja nos pequenos grupos, seja nos grandes grupos, porque eu vejo muita gente que está dormindo sobre o que tem acontecido, né? Muita gente fala, não, é mais uma revolução industrial. As revoluções industriais antigas, elas demoraram 100 anos entre cada uma para acontecer, né? E aí, nas últimas, a gente teve já um gap menor, 50 anos, as últimas de tecnologia. E essa revolução, a gente está vendo uma mudança de geração a cada 5 anos. Então, é muito importante a gente ficar ligado e atento ao que tem acontecido, de todas as revoluções que a gente tem vivido nos últimos 10 anos de humanidade. Não é muita coisa, 10 anos é muito pouco, né? Então, as gerações estão cada vez mais, primeiras revoluções com as redes sociais, depois as revoluções pós-pandemia, com o mundo mais digital, mais acelerado. Tudo hoje em dia a gente faz pelo aplicativo de celular e agora recentemente com a generativa, né? Então é importante ficar atento a isso, porque esses dilemas que nós trouxemos aqui ainda de maneira muito resumida, dá para a gente expandir em cada um deles ali, aprofundar em cada um, eles serão cada vez mais vividos, né? E eu falo isso, cara, eu vivo esses dilemas, vocês devem ver esses dilemas todos os dias, e cada vez seremos mais confrontados com esses. Vou dar um último exemplo aqui para fechar. Aqui no fundo aqui que eu faço parte, uma pessoa veio captar dinheiro conosco e eu perguntei por que que a ideia dela, né, por que que o que ela estava fazendo fazia sentido para a sociedade. E também mostra em termos de métrica. E aí ela entendeu que aquilo ali era uma agressão ideológica àquilo que ela estava trazendo enquanto empresa, né? E aí eu percebi, falei, pô, eu vou ter que mudar a minha maneira de interagir, porque as pessoas estão cada vez mais afloradas com ideologias e formas de se colocar, de achar que existe um mais certo do que o outro, né? E que a gente vai precisar também mudar essa maneira de interagir para conseguir compreender melhor o outro e se encaixar nesse mundo que se desenha aí, né? Então, acho que é importante essas reflexões cada vez mais. Fechado, galera? Eu vou me despedir de Valeu. vocês. Eu já estou cansado, já é meia-noite e 13 aqui. Vocês, Meia-noite e boa noite. 13. Eu vou colocar aqui só um link bem breve no do nosso formulário. Deixa eu pegar para vocês aqui para facilitar. Quem não conseguiu o QR Code, já aí copia o link aqui. Forms do Google, tá aqui no chat. Beleza? Uma ótima noite a todos.